Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como a Ellen falou, ela e a Juliana são companheiras, né? São minhas companheiras na equipe especializada já há alguns anos, e é sempre bom a gente estar mantendo as parcerias, né? De sucesso, e estamos aqui hoje para bater um papinho com vocês sobre o vínculo, né, na família, a importância desse vínculo, como que a gente pode fortalecer os nossos vínculos com as nossas crianças, e ainda mais agora, né, nesse momento bem diferenciado que a gente está vivendo, de pandemia, e que a gente passa mais tempo com os meninos, às vezes tivemos aí muitas mudanças na nossa rotina, muitas adaptações foram necessárias, né, para vivenciar agora esse momento. E como que a gente pode estar aproveitando, então, esse tempo a mais que a gente passa aí com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, para que a gente possa estar aproveitando para fortalecer o nosso vínculo. Tá bom? Então, a proposta é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da minha fala, quiserem depois estar anotando aí as perguntas para a gente conversar um pouquinho ao final, fiquem à vontade, tá ok? Então, vamos lá. Pode passar, Ju. Então, a gente está agora nesse tempo, já fizemos um ano aí de pandemia, de isolamento, né? E essa pandemia, ela trouxe muitos impactos para as famílias. Tivemos aí que fazer muitos ajustes, né? Passamos por momentos difíceis, muitas famílias perderam pessoas queridas, e isso traz um impacto grande na nossa vida, né? Perder pessoas e passar por esse processo de luto, que não é fácil, de ter que se adaptar à ausência das pessoas que a gente ama. Então, é um desafio grande para nós, nesse momento de tantas perdas. A questão do isolamento social também, né? Não estávamos acostumados com isso, foi algo inédito na nossa história. Então, ainda mais quando a gente tem criança pequena, é tão difícil fazer isolamento, né? As crianças, elas têm uma necessidade de espaço, de atividades, de relacionamentos, e é um desafio grande promover esse tempo de isolamento social com as crianças. As dificuldades econômicas, né, temos muitas famílias passando por dificuldades econômicas, famílias que perderam seus empregos, que estão aí precisando de um apoio nesse sentido. A questão da reorganização das rotinas, antes as crianças passavam um tempo na escola, agora a escola é em casa, e aí quem não tem muita habilidade para estar, no caso de vocês são crianças bem pequenas ainda, né, mas provavelmente vocês têm filhos aí em outras faixas etárias, e quem não tem muita habilidade aí com o ensino, com o acompanhamento das atividades, aí também está tendo um desafião grandão, né? Não é fácil. Os conflitos familiares que também cresceram nesse período. Por quê? Porque a gente passa por tudo isso, e tudo isso mexe com a família, mexe com as relações, e a gente tem que fazer ajustes mesmo, tem que procurar conversar mais, fortalecer também o diálogo, falar do que está incomodando, tentar rever aí algumas posturas. A sobrecarga das mulheres, né, gente? Como as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas. Hoje nós vemos muitos pais, muitos homens participando mais ativamente da criação dos filhos, e fico feliz aqui com os homens que estão hoje aqui participando, né, que estão presentes. Que legal, muito bom ter vocês aqui. Mas aqui na nossa sociedade brasileira, a gente ainda experimenta uma sobrecarga muito grande das mulheres, né? Em relação a tudo isso, a criação dos filhos, as tarefas domésticas, as responsabilidades, então muita coisa ainda recai sobre a mulher, o fato de acumular várias funções, de ter que trabalhar fora, em casa, né? Então a gente tem aí muita coisa
que foi mexida aí, né? Parece que passou um furacão nessa pandemia, e isso tudo traz impactos aí também na nossa relação com os filhos. Então, essa conversa de hoje é para a gente estar tentando se reorganizar mesmo em meio a tudo isso, tentando refletir um pouquinho sobre como a gente pode melhorar a nossa relação, como que a gente pode repensar alguns aspectos. Não tem nenhuma receitinha para vocês, assim, né, do tipo, isso dá certo para todo mundo, ou toda família dá conta de fazer tal coisa, porque, assim, cada família tem aí uma forma de viver, de se organizar, mas gostaria de estar refletindo aqui com vocês sobre alguns princípios, né, sobre o desenvolvimento infantil, e que a gente possa estar aproveitando aí alguma coisa, tá? Pode passar, Ju. Então, dentro de todos esses desafios que a gente está tendo aí na pandemia, eu trouxe aqui alguns questionamentos para a gente direcionar a nossa conversa hoje. Qual que é a importância da rotina no desenvolvimento das crianças? Né, a gente tem escutado muito sobre rotina, que é importante rotina, que as crianças precisam de rotina, mas por que será, né? O que tem a ver a rotina e o desenvolvimento? O que tem a ver a rotina e a segurança emocional? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como posso promover a autonomia no desenvolvimento da criança? Então, a faixa etária, né, dos meninos aqui da educação precoce, né, desde o nascimento até os 3 anos e 11 meses, e é uma faixa, assim, muito interessante, muito importante para o desenvolvimento de várias coisas na vida da criança nessa faixa etária, inclusive da autonomia, né? Claro que não é uma autonomia assim total, mas a autonomia em alguns aspectos, em algumas questões já podem começar a ser desenvolvidas nessa fase, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso e o que o vínculo entre pais e filhos tem a ver com tudo isso, né? Qual é, gente, a relação do vínculo que a gente tem com os nossos filhos e o desenvolvimento deles, né? Para que serve isso? Isso tem muito impacto? Tem muita relação? Ou é só mimimi, né? É o que isso, né? Vamos pensar sobre essas 3 questões hoje. Pode passar, Ju. E aí, para estar dando sustentação para a nossa conversa, a fundamentação teórica, né, que a gente vai estar utilizando são esses 3 autores aqui. O Sandor Ferenczi, né, ele foi um neurologista e psicanalista que pensou bastante sobre o desenvolvimento infantil. O Winnicott também, ele era pediatra e psicanalista, então ele tinha uma vasta experiência com crianças, com atendimento de crianças e pais de desenvolvimento infantil. E a Luísa Moura, que ela é uma psicóloga aqui do Brasil, né, de Porto Alegre, e ela é uma estudiosa sobre a proposta desses 2 autores. Então, a gente vai estar pensando a partir da teoria deles, tá? Tem muitas teorias interessantes, mas para o desenvolvimento dessas questões que a gente vai conversar hoje, eu acho bem interessante o que eles propõem. E aí, como eu já falei, né, é importante a gente pensar que cada família tem uma formação, uma cultura, uma história própria, tem uma forma de se organizar, né, diferenciada. Cada família vai ter um ritmo diferente também, e vai estar ali seguindo o seu caminho de uma forma diferente, né? Não podemos colocar todo mundo numa caixinha, padronizar e falar vai ser assim, tem que ser desse jeito, mas podemos pensar em algumas coisas e aí cada família vê como que isso cabe aí dentro da sua história, dentro das suas possibilidades, né? Acho que fica mais fácil quando a gente pensa por essa ótica.
Pode passar, Ju. Educar com respeito e vínculo, né? Gente, hoje em dia nós temos tido muito acesso à informação. Se a gente abrir lá o Google e for fazer uma pesquisa sobre educação, sobre vínculo, sobre família, a gente vai achar muita coisa interessante, muitas ferramentas, né, que a gente tem tido acesso sobre o assunto. E às vezes a gente tem tanta informação, mas não consegue implementar muita coisa, assim, na nossa vida, né? Ou então, às vezes, a gente tenta um método, tenta outro, não consegue, não dá muito certo, não dá prosseguimento. Mas eu queria que a gente pensasse em algo hoje, né? Essa frase aqui que eu coloquei: a conexão vem antes de qualquer ferramenta de educação. Então, essa nossa disposição de nos conectar, né? Essa nossa capacidade, habilidade para estar conectado com as pessoas, e hoje aqui falando com as nossas crianças, é o primeiro passo, é o que a gente precisa primeiro, fundamental, é ter esse movimento de se dar. Né? E aí as ferramentas a gente vai adquirindo, as informações a gente vai adquirindo, as técnicas, mas não adianta a gente fazer o caminho inverso, de tentar implementar uma série de ferramentas sem ter vínculo, sem ter conexão. Então, às vezes a gente vê pessoas que têm um vasto conhecimento, sabe pra caramba sobre um assunto, mas ela não consegue colocar aquilo na prática. Vocês já viram isso? Em algum momento da nossa vida nós já estivemos nesse lugar, né, de ter muito conhecimento sobre algo, mas na prática a gente não conseguir vivenciar bem aquilo que a gente gostaria, que a gente acredita. Então, eu gostaria que a gente tivesse sempre com isso em mente. Como que está a minha capacidade de me conectar? Eu estou conseguindo me conectar? Ou eu estou tão preocupada com a situação que eu estou vivendo, eu estou tão angustiada, eu estou num processo ansioso, e não estou conseguindo parar para ver as pessoas, para me perceber primeiro, né, para perceber as pessoas que estão perto de mim. Porque às vezes a gente passa por isso, a nossa vida está tão corrida, são tantas coisas para fazer durante o dia, tantos desafios aí, tantos leões para matar, que a gente passa a se relacionar no automático, né? Aí a gente já não tem mais tempo de olhar nos olhos, a gente não tem mais tempo de dar um dia, de dar um sorriso, de dar um abraço, de perguntar como o outro está. E aí a gente passa a ter relações mecânicas, né? Com as pessoas do trabalho, da família, com os filhos também. Então, vamos estar pensando hoje, né? Como é que eu estou? Como é que está a minha saúde mental? Como é que está a minha capacidade de me conectar com as pessoas? Eu estou conseguindo parar em algum momento do dia, mesmo que seja um tempinho curto, para dar um abraço no meu filho, para saber como é que ele está, para perceber como ele está, porque a percepção, ela não passa só pela fala, né? Não é só perguntar, oi filho, tudo bom? Como é que você está? Aí ele vai falar, tô bem. Aí pronto. Ah, então ele tá bem. Às vezes a gente fala que tá bem quando não está. Vocês já passaram por isso? De falar, uma pessoa pergunta, e aí, tudo bom, fulano? Tudo bom. Mas a gente tá sofrendo pra caramba, tá passando por um momento difícil. Mas se o outro não tiver tempo para de fato parar e ouvir como é que a gente tá, a gente só responde isso, não é? Ah, eu tô bem. Então, assim, a gente está tendo essa possibilidade de dar uma paradinha e de perguntar, quando a gente perguntar para alguém como você está, perguntar mesmo querendo ouvir como o outro está, e se o outro falar, eu não estou bem, eu estou passando por uma crise, e gastar uma hora te contando como é que ele está, né?
a gente vai ter essa condição de estar ali dando o nosso tempo, na nossa escuta para a pessoa. E se o nosso filho falar, né? Às vezes eles não falam, ainda mais nessa fase, eles ainda estão adquirindo a linguagem, né? Então, pode ser que eles não tenham essa condição de colocar em palavras como é que eles estão. Mas eles falam muito por comportamento, então, às vezes, eles estão mais agitados, eles estão manifestando mais situações de raiva, de irritabilidade, né? Você consegue perceber como a sua criança está? Qual é o estado dela quando ela muda o comportamento, às vezes muda o som, ficar alterado, o comportamento com as outras crianças. Então, assim, a gente precisa ter essa conexão de perceber a nossa criança, porque ela pode estar falando para a gente como ela está de várias formas diferentes. Muitas vezes ela não vai expressar como ela está pela fala, porque ela ainda está nesse processo de aquisição da linguagem, né? Mas ela pode nos comunicar isso de muitas outras formas. Pode passar, Ju. E aí, né, vamos conversar um pouquinho sobre a relação entre a dependência e a independência. Assim, nós humanos, nós nascemos, assim, num estado de total dependência. Nós precisamos dos nossos cuidadores iniciais ali para tudo, né? Se deixar um bebê sozinho, sem cuidado, ele morre em pouco tempo, não é isso? Porque o bebezinho, quando nasce, ele tá ali, precisa de, para tudo, até às vezes para respirar melhor, ele precisa que mudem ele de posição, para comer, para dormir, para tudo, para se limpar, né? Então, é um estado de dependência total. Se a gente for ver, né, os animais, os mamíferos em geral, eles também nascem mais dependentes, mas não como os humanos. Os humanos nascem assim, precisando de tudo dos adultos que estão ali perto, para cuidar. E essa fase, né, de dependência, que ela dura aí um bom tempo ainda, vai progredindo aos pouquinhos, tem uma relação muito próxima com a fase da independência. Então, assim, quanto melhor for o cuidado dessa criança na fase de dependência, melhor essa criança vai se desenvolver em rumo à independência. Então, como que é isso, né? Esses cuidados iniciais que o bebê tem, esse vínculo que se estabelece ali com os adultos que cuidam dele, são muito fundamentais para o desenvolvimento dele. Então, assim, eu costumo dizer que, assim, o bebê, ele fica totalmente exposto ali, vulnerável, né, uma fase de muita vulnerabilidade, ele fica totalmente exposto à saúde mental de quem está cuidando dele. Então, quando a gente tem crianças pequenas, a gente tem que buscar ter um cuidado grande também com a nossa saúde mental. Eu estou bem? O que eu estou passando aqui para o bebê, né? Estou passando muita agitação, estou irritada, estou muito angustiada, porque, assim, as crianças pequenas, como elas não dominam a linguagem falada, mas elas dominam a linguagem emocional, né? A linguagem corporal, o tom de voz é muito importante, as rotinas que se estabelecem com esse bebê, o vínculo que se estabelece com essa criança pequena, são muito importantes para ela. Então, ela não vai conseguir comunicar com você falando, mas ela vai conseguir se comunicar de outras formas. E ela vai perceber também como a gente está, por outras vias, né, de outras formas. Então, às vezes eu, como professora, às vezes a gente chega para dar aula, e às vezes a gente está naquele dia ruim, né, todo mundo tem, né, um dia difícil, que a gente está ou mais angustiado, ou mais agitado, irritado,
E aí a gente percebe que as crianças também começam a ficar daquele jeito, irritadas, angustiadas, né? E quando a gente está num dia mais tranquilo, está conseguindo lidar com as situações assim com mais tranquilidade, a gente também percebe nas crianças essa mudança. A gente transmite para as crianças o nosso estado, né, interior. E os pais também, os pais, os professores, têm essa capacidade de transmitir para as crianças como a gente está. E quanto menores elas forem, mais facilidade elas têm de perceber como a gente está, né? E isso tem muita importância no desenvolvimento delas. Pode passar, Ju. E aí, continuando falando sobre isso, né? O desenvolvimento da criança, ele é progressivo. A criança não aprende as coisas assim, num passe de mágica, da noite para o dia. Na verdade, é um desenvolvimento até lento, né? Se a gente for pensar bem assim, é um desenvolvimento lento que vai ao nascer até ela se tornar um adulto responsável, é uma caminhada bem grande. Então, criar um filho é um grande desafio. E se a gente tem mais de um filho, é desafio dobrado, porque os filhos às vezes não se parecem em nada, né? Pode ser que eles tenham formas de reagir, de lidar com a vida, de perceber a vida muito diferentes. Então, é uma responsabilidade grande aí para a gente. E aí, esse processo, né, de desenvolvimento da criança, ele pode ser facilitado por nós, ou às vezes a gente também dificulta, né? Pode ser que a gente dificulte, às vezes, dependendo aí de como a gente vai conduzir o processo, pode ficar mais difícil para a criança se desenvolver em alguns aspectos, né? Os adultos, eles têm essa responsabilidade de promover aí a satisfação das necessidades da criança, de apresentar o mundo para a criança. Então, não sei se vocês já observaram, mas tem alguns pais, assim, que, por exemplo, nessa foto, né, tá mostrando aí uma área verde, um campo externo, né, aí o menino quer subir nesse tronco de árvore. Tem pessoas que vão falar, não sobe aí, não, que você vai cair, menino, de jeito nenhum, vem cá, e já fica apavorado, porque o menino vai cair. E tem outras pessoas que vão falar, vamos, eu vou com você, vamos subir juntos, eu vou te ensinar aqui a subir, a mamãe tá aqui com você, me dá a sua mão que eu vou junto. Então, dependendo da forma como a gente se posiciona diante da situação, a criança vai ter uma percepção sobre aquilo diferente. Se a gente se apavorar e falar, não, você vai cair, desce daí, menino, de jeito nenhum, não sobe aí, não, aí tem bicho, pode ter isso, pode ter aquilo, pode entrar uma ferpa no seu dedo. Então, a gente vai apresentar o mundo para a criança como algo que é ameaçador, né? Pode gerar uma série de prejuízos. Mas se a gente falar, olha, legal, vamos aproveitar aqui essa árvore caída para a gente ter uma experiência diferente, eu vou junto com você, mamãe está aqui com você, o papai está aqui com você, vamos bem devagarzinho, vamos subir juntos. Então, a gente pode apresentar aquela situação para a criança como algo prazeroso, diferente, uma experiência significativa. Então, nesse sentido, a gente pode facilitar ou pode dificultar o desenvolvimento da criança, porque ela vai ver o mundo através dos nossos olhos, né? A criança pequena, o mundo vai ser apresentado para ela de acordo com aquilo que a gente vê, daquilo que a gente acha. E aí a gente precisa estar fazendo sempre esse movimento de avaliar como é que eu estou apresentando o mundo para o meu filho. É um mundo, assim, que é um mundo a ser explorado, com cuidado, mas a ser explorado, ou é um mundo assustador, ameaçador, que ele tem que estar sempre em estado de alerta, né? Pode passar, Ju. E aí, dentro disso, né, gente, esses cuidados, assim, bem
quando o bebê nasce, né, dá tanto trabalho, não dá? Porque tem a hora de dar mamar, aí põe para rotar, troca a fralda. Quando você pensa que vai descansar, já está na hora de dar mamar de novo, troca a fralda, põe para rotar. É um processo, assim, uma rotina, assim, bem diferenciada, né, que é trabalhosa. Aí, daqui a pouco, esse bebê começa a engatinhar, e você tem que estar ali também nesse processo de supervisionar, porque ele começa a botar coisas na boca. Então, assim, esses cuidados, assim, muito objetivos e efetivos que a gente tem que ter com as crianças pequenas, eles são muito importantes. E hoje a gente ouve falar muito sobre o desenvolvimento da subjetividade, sobre educação emocional, mas de onde vem isso? Como que se desenvolve essa subjetividade? Como é que a gente vai fazer com essa tal de educação emocional? Às vezes eu fico pensando sobre isso, porque parecem coisas muito distantes, assim, de nós, é, muito, é, muito abstratas, né? Mas o desenvolvimento da subjetividade e do desenvolvimento emocional da criança, ele vai se iniciar nesses cuidados mais efetivos, na forma que a criança é cuidada, na forma que a criança é alimentada, né? Se você for dar mamar para o bebê e você estiver agitada e nervosa e o peito dói, e aí a criança também vai ficando assim, agitada, nervosa, e a impressão que ela vai tendo é que aquele momento, né, que seria muito prazeroso de se alimentar, de ter um contato físico com a mãe, é um momento tenso, né, é um momento que gera uma agitação, uma coisa estranha, né? Então a criança não consegue colocar em palavras essa experiência, essa vivência dela, mas isso vai gerando ali, vai gerando impressões na criança. E às vezes, se essas questões elas vão acontecendo com frequência, essas impressões vão ficando mais fortalecidas dentro da criança. Então, esses cuidados que a gente dá para o bebê, para a criança pequena, são importantes, por quê? Porque eles vão estabelecendo uma rotina, eles vão estabelecendo ali uma forma de se comportar desde pequenininho, né? Desde muito novinho, a criança vai ali estabelecendo algumas formas de se comportar, de se relacionar a partir de nós. Então, nós somos muito importantes no desenvolvimento das crianças, nós pais, nós que somos avós, que cuidamos dos netos, que somos professores, né, dessa faixa etária, é muito importante esse cuidado. Então, eu penso que quando a gente é professor de criança pequena, nosso papel é muito mais de responsabilidade do que ser professor de um menino maior, que já tem aí um trajeto, né? É uma responsabilidade muito grande cuidar de uma criança nessa faixa etária, porque muita coisa é formada aqui, inclusive rotina, inclusive a subjetividade, né? O início desse processo, o desenvolvimento emocional também. Então, quanto mais esse ambiente da casa da criança e da escola também, né, gente, porque as crianças também passam muito tempo na escola, for um ambiente que ofereça sustentação, confiabilidade e previsibilidade, melhor vai ser o desenvolvimento das crianças. Então, essa questão da confiabilidade, né, como que se desenvolve? Se desenvolve nesses cuidados, da criança saber que ela vai ter ali alguém que vai dar um alimento na hora certa, né, que vai trocá-la com cuidado, com carinho, e ela vai, nesse processo, desenvolvendo confiabilidade, que é algo interno, né, nela. A partir dos cuidados internos, externos, né, ela vai desenvolver isso internamente. Ela vai saber, tal hora vai acontecer isso. Aí, depois disso, é o momento de tal coisa. Então, isso vai dando para a criança uma noção de tempo, de previsibilidade, de rotina também. E essas questões são muito importantes para o desenvolvimento. Pode passar, Ju.
E aí, né, continuando aí, ó, quando os adultos proporcionam um ambiente onde há continuidade e previsibilidade, a criança passa por um processo de expansão, vai se enriquecer gradativamente e criar consistência interna. Então, gente, quando um bebê nasce, ele nasce muito exposto, muito vulnerável aos adultos que estão ali cuidando dele. E a gente costuma dizer, né, na psicologia, que o bebê, no primeiro momento, ele não vai conseguir se diferenciar dos cuidadores. É como se fosse uma coisa só. Aos poucos é que esse bebê vai se perceber como uma pessoa diferente do cuidador, né? Mas no início a relação dele de dependência é tão grande que ele não se percebe como uma pessoa diferente, né, do cuidador. E aí, quando ele começa a se perceber como uma pessoa, ele vai criando bordas, sabe? As bordas são os limites, assim, do eu, né? É como se eu fosse, entendendo, eu sou uma pessoa, aquela é a mamãe, esse é o papai, e eu sou diferente deles, né? E aí a criança vai se percebendo como uma pessoa diferente, vai criando essas bordas. E essas bordas, elas vão sendo construídas, né, na criança, nessa relação com os cuidadores dela. Quanto melhor for a relação, quanto mais continuidade tiver aí na vida dela, quanto mais previsível forem os cuidadores, né, melhor. Por exemplo, às vezes acontece da gente oscilar muito o humor. Um dia a gente está muito bravo, aí no outro dia a gente está tranquilo, aí no outro dia a gente está muito irritado. Então, as crianças, quando elas lidam com adultos assim, que cada dia está diferente, que não tem uma previsibilidade, que alteram demais o humor, ou que alteram muito a rotina, isso vai trazer um prejuízo para a criança. É como se a criança tivesse sempre em estado de alerta. Nossa, eu nunca sei como é que ela tá, né? Ou como é que ele está. E a criança fica assim, meio tensa, esperando para ver qual vai ser o estado de humor, esperando para ver qual vai ser a rotina do dia. Então, hoje a gente tem visto aí uma série de crianças com quadros ansiosos, com quadros, assim, de problemas nessa área, e às vezes pode ser que isso tenha surgido por conta disso, por essa oscilação muito grande. Claro que todos nós oscilamos no humor, né? Ainda mais as mulheres aí. Então, dependendo da época do mês ou da TPM, a gente dá uma osciladinha, não dá? Mas as nossas oscilações, elas não podem ser extremas, né? Um dia muito irritada, outro dia muito passiva. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional também, para a gente conseguir ter uma estabilidade, né? A nossa estabilidade vai se refletir na estabilidade da criança. Não tem como a gente querer crianças estáveis, crianças emocionalmente estáveis, se nós não somos, né? Como que a nossa criança vai ser estável se essa relação com ela é tão próxima? Então, se você quer uma mudança, assim, no comportamento do seu filho, comece observando o seu comportamento. Se você coloca uma rotina no dia seguinte a rotina já mudou completamente, aí no terceiro dia é outra rotina, como que a criança vai aprender a seguir a rotina? Qual é a rotina que é para seguir? É a do primeiro dia? É a do segundo ou é a do terceiro? Né? A criança fica perdida, porque a rotina, quem tem que organizar são os adultos, somos nós. E a rotina, quem tem que sustentar essa rotina não são as crianças, somos nós também, né? As crianças, elas estão ali num processo de aquisição, de aprendizagem, mas nós somos os adultos da relação. Então, quem tem que, se a gente fala assim para a criança, filho, você vai almoçar, depois vai descansar um pouquinho, depois vamos fazer a tarefinha, né?
Se a gente colocar essa rotina, aí no segundo dia a gente pensa, ah, não, hoje eu não quero fazer isso, não. Acho que hoje eu vou primeiro descansar, depois dar o almoço, depois fazer outra coisa. Aí no terceiro dia, ah, não, acho que hoje eu vou mudar isso de novo, não ficou bom. Então, assim, se a gente não consegue sustentar o que a gente fala, os nossos filhos vão entender que a gente não sustenta o que a gente fala. Então, eles vão ter ali uma margem, um espaço para ficar com as coisas também meio bagunçadas, ou para não levar tão a sério o que a gente está falando. Se a gente fala para eles, olha, isso daqui, ó, não é para você mexer nesse lugar aqui. Mas aí o menino mexe uma vez, a gente vai lá, não mexa. A segunda vez, né? Porque o menino é insistente, não é, gente? Segunda vez, não mexa. A terceira vez, ah, não, eu já tô cansada desse menino mexendo ali. Eu vou deixar ele mexer mesmo. Aí no outro dia, não mexa. Mas aí na terceira vez você também já cansa e desiste. O que que acontece? Ele vai entender que você vai falar não mexa, mas que você logo vai cansar. Então ele vai poder mexer. E aí a criança não aprende a seguir o comando, porque a gente não consegue sustentar aquele comando. Então, a gente tem que pensar bem, planejar qual é o comando que a gente vai dar. A gente vai ter condições de sustentar aquele comando? Porque às vezes a gente dá algumas ordens ou cria algumas regras que depois a gente não consegue sustentar. E aí é pior do que se a gente não tivesse criado, né? Porque eles aprendem muito rápido o que a gente sustenta e o que a gente não sustenta. O que a gente leva a sério e o que a gente não leva a sério. Porque eles observam o nosso comportamento, né? Pode passar, Ju. E aí, como que a gente pode estar, então, dentro disso, investindo na construção da autonomia da nossa criança? A gente tem tido muita dificuldade nessa faixa etária com a questão da autonomia. Às vezes a gente percebe pais que fazem muito pela criança, coisas que a criança já daria conta de fazer, e os pais continuam fazendo, e aí isso prejudica a autonomia da criança. E às vezes a gente percebe o outro extremo. Qual é o outro extremo? De pais que falam, vai lá e faz. E é como se a criança já soubesse fazer, mas ela ainda não sabe, e aí a criança fica perdida, né? Então, como que a gente pode estar aí andando nesse caminho sem cair nem no extremo de fazer pela criança tudo, ou coisas que ela já dá conta de ir aprendendo, ou então exigir da criança uma autonomia que ela não foi ensinada, né? Eu acho que o melhor caminho, gente, é fazer junto primeiro. Não é fácil, é muito trabalhoso, não é? Mas se você investir agora em ensinar a sua criança, em supervisionar, em fazer junto, até que ela consiga de fato fazer sozinha, depois você vai estar, né, mais tranquilo em relação àquilo. Agora, se você fizer sempre por ela e não ensinar ela a fazer, ela vai ficar grande e vai continuar dando esse trabalho que não precisava mais, né? Ela não vai se tornar autônoma e ela vai sofrer, gente, nas relações. Então, quanto mais a gente quer proteger o nosso filho, às vezes, de um sofrimento, às vezes a gente proporciona esse sofrimento. Eu não sei se vocês já observaram as crianças no parquinho de areia. Tem crianças que os pais têm muito receio de levar para a areia, porque pensa assim, nossa, a areia é suja, a areia tem micróbios, meu filho vai adoecer, vai ter problemas, e aí às vezes a família priva a criança daquele contato com a areia. Aí a criança nunca vai para o parquinho de areia. Aí na primeira vez que ela vai, o que acontece? Realmente ela adoece. Porque ela não foi tendo contato aos poucos com os anticorpos, ela não foi criando ali anticorpos com contato, né, com o mundo externo, porque vai ter micróbios em todo lugar, inclusive no parquinho de areia, né? Agora, se a gente vai proporcionando esse contato aos pouquinhos da criança com a areia,
e deixa a criança manipular. Gente, depois a gente dá banho, né? Passa sabão, passa aí, né, alguma coisa para um Protex, né? Antibacteriano. Mas esse contato da criança com a areia é muito importante para o desenvolvimento dela em vários aspectos. Então, não privem as crianças, assim, de ir aprendendo as coisas, de tendo contato com o mundo externo. É importante, só que precisa de supervisão, né? Essa parte da supervisão é a parte cansativa, é a parte trabalhosa mesmo. Mas não tem como pular, gente, essa parte. A gente tem que ir ensinando. Aí na foto tem uma menininha arrumando a cama, né? As primeiras vezes que a gente incentivar a criança a arrumar a cama dela, não vai ficar bem arrumado. Pode ser que fique uma bagunça, mas que para ela arrumou a cama. E aí, como é que a gente faz? Não, esse menino não sabe arrumar a cama, então eu não vou botar ele para arrumar mais a cama, não. Porque olha só o jeito que ele arruma a cama, fica toda bagunçada. Se a gente fizer isso, a criança também vai perder essa oportunidade de ir crescendo nessa habilidade de arrumar a cama. Mas se a gente falar, filho, que joia, vamos aqui com a mamãe, ó, vamos aqui com o papai. Puxa mais o edredom para cá, você puxa desse lado que eu puxo do lado de cá. Agora o cobertor nós vamos dobrar juntos. Você pega uma ponta, eu pego a outra, e aí você vai, ó, nesse processo de ensinar mesmo, de supervisionar e fazer junto e validar aquilo que a criança está fazendo, o esforço dela, não de validar, de elogiar ali o fato dela ter se disposto a fazer, o fato dela estar crescendo em fazer aquilo, e não avaliar se a cama ficou bem arrumada ou não. Esse não é o ponto principal no momento, né? Aí o menino tá lá aprendendo a amarrar o cadarço do sapato. Tem muito pai que hoje em dia não compra mais tênis de cadarço, porque dá o maior trabalho ensinar a amarrar o cadarço. Não é, professores aí da educação precoce? Eu já trabalhei na educação infantil, e quando as professoras vão ensinar a amarrar o cadastro, gente, elas fazem um planejamento, é uma força-tarefa para conseguir ensinar a amarrar o cadastro, porque é trabalhoso, exige coordenação motora, dá muito trabalho amarrar o cadastro. Aí tem pai que pensa, né, gente, isso é muito trabalhoso, eu vou comprar logo um tênis de velcro. Um tênis de velcro vai ser a solução. Eu não vou passar por isso, por esse trabalho todo, né? É legal tênis de velcro, mas não substitui amarrar cadastro, né? Então, assim, tem coisas que são trabalhosas, mas vale a pena. Você vai ter ali um gasto inicial de energia grande, mas depois, pronto, o menino aprende, né? Aí a gente vai só supervisionando, né? E aí, gente, a gente vai construindo autonomia assim, fazendo junto, supervisionando, elogiando o esforço da criança. Se a gente virar para a criança e falar, nossa, você não aprende nunca a arrumar a cama. O que é isso? Todo dia eu falo para você como é que arruma a cama e você não aprende. Então, será que a gente vai estar contribuindo aí para a autonomia da criança? Provavelmente ela vai acreditar no que a gente fala, né? O que a gente fala é importante. Realmente, eu não dou para isso. Não sou boa de arrumar cama, eu sou péssima de arrumar cama. Minha mãe falou que eu não sou boa nisso, então eu não sou mesmo. E aí ela vai se convencer de que não é boa mesmo naquilo e pronto, né? Vai ser uma área que ela também não vai querer mais investir. Então, vamos ficar atentos ao que a gente fala para as nossas crianças, como que a gente se posiciona nos processos de aprendizagem, porque é um processo de aprendizagem, ninguém nasce sabendo nada, a gente vai aprendendo. E para a gente aprender, a gente precisa do outro, precisa das outras pessoas, né? Precisa aprender a solucionar alguns desafios. Então, você pode colocar para a criança que amarrar o cadastro é um desafio muito legal, e que você vai andar nesse desafio junto com ela, e vocês vão pensar em formas de aprender isso, né?
E aí a criança vai aprender de uma forma mais tranquila e prazerosa. Pode passar, Ju. Investir, né, gente? Como que se investe nisso? As oportunidades precisam sempre estar de acordo com as possibilidades da criança. Então, a gente não vai pedir para uma criança de 1 ano para arrumar a cama, né, ou para amarrar o cadastro, claro. Cada faixa etária aí tem as suas possibilidades. Mas será que uma criança pequena, por exemplo, ela já pode tentar comer sozinha? Ou eu preciso ficar dando na boca dela? Quando a criança começa a comer sozinha, faz a maior sujeira. Eu estou disposta a passar por esse processo de fazer uma sujeira, mas ela aprender a pegar na colher, levar até a boca e comer sozinha, e aos poucos ela ir diminuindo a sujeira, e ela conseguindo ter esse controle, né? Ou não? Investir tempo na construção da autonomia, né, exige a gente supervisionar, fazer junto. E como que a gente lida quando a criança erra? Se a criança fizer a comida sair toda do prato, o que que a gente faz nessa hora? A gente dá um grito e fala: olha, você sujou a mesa inteira. Ou a gente vai aos pouquinhos ali, ficando feliz com o que a criança já consegue, e ensinando a criança depois: ó, vamos recolher aqui com a mamãe, vamos jogar no lixo aqui o que caiu. E assim, a forma que a gente lida com os erros, porque o erro faz parte da aprendizagem, a gente sempre vai errar, né, quando está aprendendo alguma coisa. Então, a forma que a gente vai lidar com o erro também tem muito a ver com a construção da autonomia, porque a gente pode causar uma inibição na criança em relação àquilo, ou a gente pode fortalecer o que ela já sabe para que ela cresça mais. Pode passar, Ju. E aí a rotina, gente, também é muito importante, porque ela produz uma sensação de segurança, de prever o que vai acontecer, uma noção de construção do tempo, né, para a criança. Ela sabe, eu acordo, eu faço isso, isso e isso. Então, ela vai conseguindo se organizar internamente e ela vai conseguindo prever o que ela tem para fazer, né? Ajuda na organização, na previsibilidade, na segurança interna também. É claro que a gente às vezes sai da rotina, e é saudável de vez em quando sair da rotina, e também às vezes mudar a nossa rotina, avaliar e pensar: nossa, essa rotina não tá boa, tá muito pesada, eu acho que eu vou tirar isso, eu vou implementar isso. Então esses ajustes são muito importantes, mas ter uma constância em algumas rotinas a gente precisa ter, né? Não precisa ser em tudo exatamente, mas ter coisas assim que se mantém, que a criança sabe que vai ser daquele jeito todo dia, né? Isso ajuda muito. Então, quando vocês forem fazer rotinas, dependendo aí da idade da sua criança, coloque ela para participar também, deixa ela escolher alguma coisa na rotina. Claro que ela não vai definir a rotina toda, né? Mas deixa ela ser participante também em alguma coisa na construção da rotina, explique para ela, né, sente com ela. As crianças às vezes precisam visualizar, tem famílias que adotam um quadrozinho de rotina, pode ser algo muito simples, feito com cartolina mesmo, com figurinha de revista, né, mas para a criança conseguir visualizar, assim, os momentos básicos da rotina, sabe? Tal hora é o almoço, depois vai fazer isso, a hora do banho, qual é? Vamos colocar aqui. E a hora de dormir? Gente, é muito importante definir uma hora de dormir. O sono para as crianças é muito importante para toda pessoa, mas para as crianças é mais ainda. Sabe por quê? Porque elas crescem enquanto dormem, elas repõem as energias enquanto dormem, e elas consolidam o que aprenderam durante o dia enquanto dormem. Então, se as crianças estão dormindo tarde demais, têm um sono desregulado, fica na televisão até tarde, isso vai trazer muito prejuízo depois para sua criança.
Então, é uma criança pequena tem que dormir umas 10 horas por noite, no mínimo, né? Então, se a sua criança está com sono aí desregulado, você não tem uma rotina de sono, reveja isso. Isso é muito importante. Eu atendo crianças com TDAH, TDA, né? Alguns transtornos assim. E às vezes eu observo que é muito comum para essas crianças não ter hora para dormir, ficar jogando no celular até tarde da noite, vendo filme, né? Dorme meia-noite, aí no outro dia não tem horário para acordar também. E aí, gente, muitas vezes eu não percebo nessas crianças um transtorno. Sabe o que eu percebo? Uma rotina mal estruturada, uma dinâmica familiar que precisava ser reorganizada, né? Falta de horário para dormir, muito tempo na televisão, ou no tablet, ou no celular, que isso afeta muito a atenção das crianças. Então, vocês aí estão com crianças até 4 anos, né? Estabeleçam rotina de sono, é muito importante. As crianças, não quer dizer que você precisa dormir cedo, mas que a sua criança durma cedo, né? Você não precisa dormir às 9 junto com a criança, mas coloque a criança para dormir, mesmo que depois você ainda vá fazer outras coisas, que a sua criança tenha esse hábito de rotina, é muito importante. Pensem nisso. Em relação aos combinados, né? Aquilo que eu já falei, façam combinados simples, claros e que você consiga manter. Se você fizer uma regra muito pesada, na hora que você está com raiva, aí depois você não consegue sustentar, é muito pior. Então, quando você for fazer as regras e os combinados, que seja no momento que você esteja bem tranquilo, calmo, tranquilo, pensando direitinho, né? E façam coisas possíveis. Não coloquem, assim, regras muito difíceis de alcançar. Comece do simples, né? Façam poucos combinados, mas sustente aqueles combinados que você fizer, né? Repita o combinado quando for necessário. É importante, as crianças pequenas, elas estão em processo de aquisição aí dessas habilidades, precisa repetir várias vezes, precisa fazer junto, precisa supervisionar, mas não faça por ela, porque às vezes a gente fica tão cansado da criança não fazer direito que a gente pega e faz, não é? Eu já fiz isso também, eu também tenho filhos, viu, gente? Já errei bastante também. E às vezes a gente vai aprendendo aqui com os nossos erros, vai vendo os resultados, né? Façam com ela, é trabalhoso, não é fácil. Observe a sua reação diante do erro. Não fique gritando, não se descontrole. Bater quando a gente, né, quando a gente está nervoso e bate, gente, isso não vai ajudar a criança a acertar da próxima vez. Isso vai causar inibição na criança, desistência, insegurança, né? Se a criança recebe rótulos também, cuidado com o que vocês falam, né? É muito importante o que a gente fala. Nós somos a referência para as crianças, então se a gente fala que ela é preguiçosa, irresponsável, não aprende, é isso que elas vão acreditar. Eu não aprendo. Porque se o papai, ele é a pessoa mais importante para mim, ele está dizendo que eu não aprendo, então ele tem razão, eu não aprendo. E aí as crianças vão internalizando, né, essas coisas, que vão virando verdades para elas, né. Então, não digam isso, elogiem, procurem qualidades nos filhos, né, para elogiarem, mesmo que eles errem um monte de coisa, mas pontuem as qualidades deles, encoraje, valorize os acertos, mesmo que seja pequenininho. Quando a gente faz alguma coisa, a gente gosta que o outro perceba, não gosta? Que o outro valorize. Olha, fulana, isso aqui que você fez foi muito legal, eu gostei muito disso aqui. Mesmo que tenha dado um monte de coisa errada, mas ache alguma coisa que deu certo para valorizar. Porque quando a gente é valorizado em alguma coisa, isso nos fortalece para continuar melhorando.
Agora, se o que a gente faz é desvalorizar, para que eu vou fazer isso, né? Eu faço, e a mamãe nem observa, né? Então, fica uma coisa sem valor. E aí, gente, seja firme, diga não quando for preciso, mantenha a sua posição. Se você falar alguma coisa, mantenha. Isso é importante, mantenha o que você diz, né? Se você disser, não pegue tal coisa, não deixe a criança pegar porque você cansou de supervisionar, mantenha. Ou então pense, por que ela não pode pegar tal coisa? Será que isso é importante mesmo? Porque às vezes também a gente coloca umas regras nada a ver, né? A gente arruma umas coisas desnecessárias para gastar a nossa preocupação, a nossa paciência. Então, avalie primeiro o que você quer definir aí na sua casa, na sua rotina com seu filho. Isso é viável? Você vai conseguir sustentar? Ótimo, então é isso aí. Manda ver, mas não acho que vai ser fácil, né? Não é. É trabalhoso mesmo, mas vale a pena, viu? É um desafio grande, mas vale a pena. Pode passar, Ju. E, gente, nem só de regras vive uma família, né? Vive de tempos de descontração, de rir junto, de conversar, de brincar, de contar histórias, de dar gargalhada. Quando vocês forem brincar, não brinquem assim como algo pedagógico, não, sabe? Lembrem que vocês não são os professores dos filhos de vocês, que eles podem só brincar mesmo, só brincar por brincar. Brinquem para se divertir junto, não brinquem para ensinar, deixe para ensinar outras horas, né? Essa hora é hora de relaxar mesmo, é de brincar só pelo ato de brincar junto, de fortalecer ali o vínculo, de rir junto, de se alegrar junto, de ter prazer junto, né? Não confundam também, assim, afetividade com permissividade, né? Tem muito pai que pensa, eu quero ser mais afetivo, porque eu tive uma criação tão dura. Quando eu era criança, nossa, era tanta coisa que eu não podia, que eu tinha que fazer, meus pais eram tão duros, eu apanhei muito nessa vida, então agora eu quero fazer diferente. Aí a gente às vezes vai para o outro extremo, para o extremo da permissividade. Então, cuidem disso, avaliem. Será que eu estou pegando a minha criação que eu tive, os aspectos ruins como referência, e indo para o outro extremo? Porque os extremos sempre são perigosos, né, gente? Ser afetivo inclui tudo isso que a gente está conversando. Uma boa conexão, conseguir perceber o filho, mas também ter uma rotina bem estabelecida, mas também sustentar bem os nossos combinados. Isso tudo faz parte da afetividade. E outra coisa, ser firme, né? Aí o outro extremo. Firmeza não é ser autoritário, gritar, esbravejar. Você pode dizer um não com muita tranquilidade, falando baixo, olhando nos olhos da criança e falando, isso você não pode fazer. Agora tem gente que pensa assim, não, eu vou dizer não só quando eu tô brava. Aí quando você vai dizer o não, você grita, sapateia e rodopeia, né? Aí a gente está sendo autoritário, às vezes está sendo agressivo, e a gente precisa diferenciar essas coisas, né? A gente pode ser firme e estar tranquilo, em paz, falando bem baixinho. Não precisa gritar para ser firme, nem precisa ser agressivo para ser firme, né? São coisas diferentes. Aí tem a questão do quadro de rotinas, né, que eu já falei. Tem também, gente, a possibilidade da criança participar aí desse combinado, de dar a opinião dela, não é tudo que ela vai poder opinar e definir, porque também tem pais que deixam a criança governar, né? A criança é que manda. Não, gente, quem manda tem que ser a gente mesmo. Nós somos os adultos da relação, quem vai definir as coisas somos nós. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ouvir a opinião do nosso filho, que a gente não pode considerar o que ele está dizendo, né? A gente não pode deixar ele escolher alguma coisa na rotina.
Isso tudo a gente pode, mas a gente continua sendo os adultos da relação, não invertam, né, os lugares, os papéis. Tem famílias que os filhos estão mandando desde pequenininho. E aí, depois isso vai se solidificando, quando você quer tomar de volta, né, o seu lugar de responsável pela criança, fica difícil, fica bem difícil. Pode passar, Ju. E aí, continuando, né, falando sobre a questão da firmeza e da agressividade, evite uma postura muito dura, né, porque se a gente tratar a criança sempre com muita dureza, aí ela vai reagir a isso, e pode ser que, né, muitas vezes ela reaja aí com a oposição àquilo que a gente está trazendo, ou que ela também adquira uma postura agressiva, porque se a criança é sempre tratada com muita dureza, é isso que ela vai aprender, né? É possível estabelecer limites, é possível dizer não, sem ser agressivo. Então, vamos aí nos avaliar quanto a isso, né? Estabeleça um espaço para diálogos e procure mesmo ouvir, né? Fala, eu quero te ouvir, eu gostei dessa ideia que você deu, porque depois a gente pensa, né? Ah, eu quero que o meu filho seja uma pessoa que saiba se posicionar nas situações, que saiba argumentar, que saiba se colocar, que seja um adulto bem resolvido, um adulto autônomo, né? Um adulto que preparado para a vida. E isso vai começar quando? Né? Essa preparação. Ele vai adquirir essas habilidades quando? É agora. Claro que agora ele não vai adquirir tudo, mas já vai começar agora. Então, se a criança não tem espaço na família para colocar suas ideias, para suas ideias serem valorizadas, para tentar negociar alguma coisa, para falar sobre o que está sentindo, como que ela vai adquirir essas habilidades, né? Vai ficar difícil. Nunca diga frases dessas aqui, viu, gente? Você não tem jeito. Nem parece que é meu filho. Não falem isso, observem bastante o que falam. Às vezes a gente vai falando algumas coisas sem pensar, né? E isso não é legal. Vamos procurar rever algumas dessas coisas, né? É um exercício que a gente tem que fazer diário, mas é importante. Pode passar, Ju. E quando o ambiente familiar não está oferecendo, gente, essa sustentação, essa confiabilidade, os casos que a gente vê as crianças aí adoecendo, né, emocionalmente, as crianças vão recuando, vão se fechando, vão levantando aí as defesas, porque afinal elas precisam ter algum mecanismo de defesa, né, às vezes para lidar com alguma situação difícil, e a gente vai vendo que a criança tá ali meio perdida, tá meio adoecida, né, então não vamos esperar isso acontecer com as nossas crianças, vamos investir no desenvolvimento delas, vamos observar como é que elas estão, se elas estão tristes, se elas estão irritadas, o que incomoda a nossa criança, o que a gente pode fazer para estar mudando esse quadro, antes que isso se torne algo muito forte, né? Observem se a criança está triste, o que pode estar entristecendo a sua criança, se ela está muito agitada, o que será que pode estar causando essa agitação? Vamos estar sempre observando, a conexão passa por aí, né? Quando a gente consegue perceber o nosso filho e tentar observar o que pode estar causando isso nele. Pode passar, Ju. Sobre as estratégias, né, agressivas, opressoras, a gente já conversou bastante, né, sobre isso. Nós somos a referência de relacionamentos para as crianças, então, se a gente usar essas estratégias, eles vão aprender a se relacionar assim, ou então eles podem ficar adultos muito inseguros, muito isolados, né, então, eu tenho certeza que nenhum de nós queremos isso, né, para os nossos filhos. Às vezes a gente faz isso porque
foi construído também na nossa história, né? Às vezes a gente foi tratado assim e aprendeu a reagir assim. Mas é tempo de mudança, sempre há tempo para mudar, para rever as nossas práticas, né? Isso é bom, né? Que a gente sempre pode mudar a rota. Pode passar, Ju. O lar deve ser para os filhos um lugar seguro. Quando há segurança na relação pai e filho, essa segurança é internalizada e o mundo não é visto como uma ameaça. Então, a segurança na relação vai produzir uma segurança interna e uma segurança na relação com os outros, para além da família. Pode passar, Júlia. Não permita que o maior vínculo do seu filho seja com as máquinas. Invista nas relações humanas. Gente, isso é muito sério. A nossa geração está passando por um problema seríssimo, né? Que é de muitas vezes entregar a educação das crianças para o computador, para a televisão, porque na frente do computador a criança passa muitas horas quietinha. E educar dá trabalho, dá muito trabalho. Supervisionar, ensinar, cuidar, corrigir, voltar atrás, rever a rotina, dá muito trabalho. Então, às vezes a gente vê muitas famílias que estão optando por deixar a criança várias horas, ou na frente da televisão, ou na frente do computador. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para as crianças, porque os estímulos do computador, da televisão, eles são estímulos visuais, né? Muita luzinha piscando, muita musiquinha, né? São muitos recursos ali de estimulação visual e auditiva, e que não são legais. Eu escuto muita gente falando, ai, mas que bom, meu filho vai aprender cedo a dominar a tecnologia. Essas tecnologias, elas vão avançando cada dia mais para ser mais fácil o acesso. Então, gente, agora, nessa faixa etária, não é hora do seu filho dominar a tecnologia. É hora da criança dominar o próprio corpo, é hora da criança adquirir linguagem, é hora da criança aprender a relacionar com os coleguinhas, com a família, é hora da criança aprender a seguir regras, seguir comandos. É tudo isso que é a hora. A tecnologia pode vir em outro momento, né? E aí as crianças estão ficando com a atenção prejudicada. Por quê? Porque o estímulo do computador é muito maior do que olhar nos olhos das pessoas, gastar tempo prestando atenção numa conversa, saber a hora de falar e a hora de calar, não atropelar a fala do coleguinha. Tudo isso se aprende fazendo, né? Ter contato com a natureza, ter contato com bichos, com a areia do parquinho também, né? Brincar e saber perder. A gente vê muitas crianças que não sabem brincar, não sabem perder, que quando se frustram não sabem o que fazer com isso, porque não estão desenvolvendo relações humanas, estão desenvolvendo relações com o computador. Isso é sério, gente. Repensem. Aproveitem que os meninos de vocês estão pequenininhos, dá tempo de repensar isso, viu? Esse acesso precoce aí às tecnologias. Pode passar, Ju. Será que elas precisam mesmo de tablet e celular, tão pequenininhas? Será que substitui a mãe cantar com ela, ou o pai cantar uma musiquinha? Cante com ela. É melhor do que ela ficar ouvindo músicas no celular. Converse com ela, né? A sua atenção transmite amor, transmite segurança, e ela vai poder desenvolver relações com as pessoas, né? Brinque de esconde-esconde, brinque de coisas simples, mas brinque com ela. Ser achado por quem se ama é maravilhoso. Já brincou de esconde-esconde com seu filho? O tanto que é simples e o tanto que eles acham legal.
Eu tenho um sobrinho de 1 ano, e quando ele vem aqui para casa, ele sempre me procura atrás da cortina, que eu brinco de esconde-esconde com ele, então ele acha que eu estou sempre atrás da cortina. E ele acha um barato me descobrir atrás da cortina, ou ser descoberto, né, atrás da cortina. Contemple a natureza juntos, estimule as crianças de vocês a cuidar de plantas, a cuidar de animais. A curiosidade se desenvolve nessas coisas pequenas, nessas descobertas das coisas do ambiente, do quintal, da rua, ouvir o barulho do cachorro latindo, ouvir o barulho de um passarinho. Invistam nisso, são coisas simples, mas muito importantes. Pode passar, Ju. Sempre é tempo de pensar, de repensar as nossas dinâmicas. Então, assim, se tiver alguma dessas coisas, né, que a gente conversou hoje, que você pensa, nossa, isso aqui eu poderia mesmo mudar, isso aqui eu posso fazer de tal jeito, tente, faça, mude mesmo, repense, porque as possibilidades de mudança, quando a gente decide mudar, para os nossos filhos, é muito grande. Essas mudanças que a gente pode fazer têm um impacto grande no desenvolvimento dos nossos filhos, das possibilidades para eles também de crescimento, de desenvolvimento. Então, façam pequenas mudanças. Às vezes, uma mudança pequenininha que a gente faz já traz um impacto grande. Não pensem em mudar tudo de uma vez, mas estabeleçam o que eu vou mudar primeiro aqui, o que eu preciso. Uma coisa de cada vez, sabe, gente? Um passinho de cada vez, mas mantenha, sustente esse passinho, que vocês vão ver que dá efeito. Pode passar, Ju. Então, também é sempre tempo de fortalecer os vínculos, né? Desde que aconteça um encontro real com alguém disponível para sustentar um tempo de mudança. Um tempo sustentado a partir de uma confiabilidade. Então, nós podemos mudar, e a gente vai precisar de um tempo aí para sustentar, né, essa nossa mudança. E a nossa criança, quando você quiser que ela mude também alguma coisa, você tem que estar disponível para andar junto com ela, esse caminho de mudança, e sustentar esse tempo de mudança. E evitar de falar, ah, não, eu desisto. Você não muda mesmo, você não vai mudar nisso, todo dia eu falo isso. Então, não use essas falas, procure, assim, achar algum pontinho de mudança e valorize. Ó, filho, gostei de ver, hoje você já fez isso aqui, ó, foi muito legal. Não faça referência, não reforce o que falta, reforce o que já está sendo construído, porque a gente cai muito nesse erro. A gente costuma reforçar o negativo, né? E não o positivo. Então, se você quer sustentar aí um tempo de mudança, reforce o que está sendo bom, o que você já viu crescimento, né? Se o menino não conseguiu ainda comer sem derramar a comida toda, mas ele já aprendeu a colocar a colher na boca, valorize isso, né? Fale, olha só que legal. Antes você não conseguia levar a colher na boca, agora você já consegue. Isso é muito bom. E a comida você cata junto com a criança, sem precisar ficar falando, eita, sujou tudo de novo, mamãe não já falou isso, né? Pode passar, gente. Então, eu coloquei algumas perguntinhas aqui, para a gente pensar, né? Em que você acredita? O que te incomoda na forma de educar? O que você gostaria de mudar em você como educador? O que você acha que faz bem na educação dos filhos? Porque nós também fazemos muita coisa legal. A gente também tem que valorizar as coisas boas que a gente faz, né? As coisas boas que a gente já conseguiu estabelecer com os nossos filhos. Porque a gente também precisa de reforçar o que é positivo em nós, né? Então, não joguem fora tudo que vocês já construíram. Nós estamos também, como educadores, como pais, num processo contínuo de educação.
de crescimento. E a gente vai errar mesmo, vai errar, faz parte do processo, mas a gente já conseguiu muita coisa, já avançou bastante, e a gente só precisa se aperfeiçoando, porque cada filho vai ser um desafio novo, cada filho vai ter um desenvolvimento diferente, uma personalidade diferente. Eu tenho 3 filhos, cada um é completamente diferente do outro, e cada um me desafia em algo diferente também, né? Pode ser que com uma criança uma coisa é mais fácil, com a outra já é mais difícil. Às vezes uma técnica que você usou com o filho não vai dar certo para outro filho, mas a gente tem que estar aberto para esse processo de aprendizagem, para a nossa aprendizagem, né? O que está bem estabelecido na sua família? Observa aí quais são os valores que você acha importante, que você fala, nossa, que joia, isso aqui eu consegui fazer na minha família, né? Deu certo isso aqui. Como está o vínculo com o seu filho? O que você já conseguiu construir junto com ele? O que você pode construir? São coisas que ajudam a gente a se achar aí nesse processo, né? A ver o que a gente já alcançou nessa caminhada e o que a gente pode ainda alcançar. Pode passar, Ju. A segurança emocional não nasce de uma relação mecânica, ela nasce de um vínculo, né? O vínculo que faz a gente querer colaborar com as outras pessoas. Então, quanto mais o vínculo com a sua criança tiver sólido, tiver forte, mais ela vai ser uma criança colaborativa, mais ela vai ter prazer em colaborar, porque ela vai se sentir parte, pertencente. Então, quando a gente se sente pertencente a alguém, a algum ambiente, a gente cresce em colaboração. Pode passar, Ju. Então, para finalizar, né, vamos pensar em formas de ajudar as nossas crianças a serem autênticas, criativas, conectadas consigo e com os outros. Cada família vai pensar aí, né, dentro da sua dinâmica, do seu contexto, em como que pode fazer isso. Pode passar, Ju. E aí tem as referências, quem quiser se aprofundar no assunto, né, foram esses textos aí que eu usei para construir a nossa conversa de hoje, desses autores, né, do Ferenczi, da Luísa e do Winnicott. Pode passar, Ju. E é isso, era isso, né? E aí, quem tiver dúvidas, quiser fazer colocações, quiser compartilhar suas experiências, não sei como é que está o tempo aí, a previsão do tempo.